Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada, hoje 2 de abril de 2024. Primeira Crônicas 21. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numerosos do que é agora. Ó rei, todos eles são seus servidores, porque é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação. Mas o rei fez com que Joabe obedecesse a sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem nas tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse: ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de três coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse: você pode escolher uma dessas três coisas: 3 anos de fome, 3 meses fugindo do exército dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que o próprio Senhor me castigue, porque ele é misericordioso. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo: pare, já chega. O anjo estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestindo roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Aí Davi orou assim: ó Deus, fui eu que errei, fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que esta pobre gente fez? O Senhor meu Deus castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna. Davi obedeceu à ordem do Senhor e foi como Gade lhe tinha dito. Ali no terreiro, Araúna, os seus 4 filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse: quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Araúna disse: fique com o terreiro e faça o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifícios no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha
e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: Isso não, eu pagarei o preço justo, não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha e ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido à sua oração e por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus que Moisés havia feito no deserto e o altar onde os sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas 22. Então Davi disse: Neste lugar será construído o templo de Deus, o Senhor. Neste altar, o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados. Davi mandou que fossem reunidos todos os estrangeiros que moravam em Israel e os pôs para trabalhar. Alguns deles preparavam blocos de pedras para a construção do templo. Davi ajuntou uma grande quantidade de ferro para fazer pregos e braçadeiras para os portões de madeira e ajuntou tanto bronze que não foi possível pesar. Mandou que o povo de Tiro e de Sidom lhe trouxesse uma grande quantidade de toras de cedro. Davi pensou assim: o templo que o meu filho Salomão vai construir deverá ser esplêndido e famoso no mundo inteiro, mas ele é jovem e sem experiência, por isso eu preciso ajuntar o material necessário para a construção. Por isso, Davi, antes de morrer, ajuntou uma grande quantidade de material. Ele mandou chamar o seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Davi disse: Meu filho, eu quis construir um templo em honra do Senhor, meu Deus, mas ele disse que eu havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. Porém, Deus me fez uma promessa. Ele disse: Você terá um filho que governará em paz, porque eu farei com que ele viva em paz com todos os seus inimigos. O seu nome será Salomão, porque durante o seu reinado eu darei paz e segurança ao povo de Israel. Ele construirá um templo para mim. Ele será meu filho e eu serei seu pai. Os seus descendentes governarão Israel para sempre. Davi continuou: Agora, meu filho, que o Senhor seu Deus esteja com você para que você consiga construir um templo para ele, conforme ele prometeu que você faria, e que o Senhor seu Deus lhe dê inteligência e sabedoria para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dele. Se você obedecer a todas as leis que o Senhor deu a Moisés para o povo de Israel, tudo irá bem para você. Seja firme e corajoso, não desanime nem tenha medo. Quanto ao templo, com muito esforço eu ajuntei mais de 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata para serem usados na construção. Além disso, há uma quantidade tão grande de bronze e ferro que nem dá para contar. Também armazenei madeira e pedras preparadas, mas você deverá arranjar mais. Para o serviço você tem muitos trabalhadores. Há homens para trabalhar nas pedreiras e há carpinteiros e pedreiros e também uma grande quantidade de especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Portanto, mãos à obra, e que o Senhor Deus o ajude.
Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão. Ele disse: O Senhor nosso Deus tem estado com vocês e lhes tem dado paz por todos os lados. Ele deixou que eu conquistasse todos os povos que moravam nesta terra. E agora eles são dominados por vocês e por Deus. Portanto, sirva o Senhor, seu Deus, com todo o coração e alma. Comecem a construir o templo para que possam colocar nele a arca da aliança do Senhor e os outros objetos usados na sua adoração. 1 Crônicas 23. Quando já estavam bem velhos, Davi pôs o seu filho Salomão como rei de Israel. O rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima e o total foi de 38.000 homens. O rei nomeou 24.000 deles para administrarem o trabalho de construção do templo. Nomeou também 6.000 para fazerem a escrita e resolverem os problemas que surgissem. E ainda nomeou 4.000 para serem guardas dos portões e 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. Davi dividiu os levitas de acordo com os seus 3 grupos de famílias que descendia de Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de 2 filhos, Ladã e Simei. Ladã foi pai de 3 filhos, Jeiel, Zetã e Joel, que foram os chefes dos grupos de famílias descendentes de Latã. Simei foi pai de 3 filhos, Selomite, Aziel e Arã. Simei foi pai de 4 filhos, Jaate, Giza, Jeus e Berias, pela ordem de idade. Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes e por isso foram contados como um só grupo de famílias. Coate foi pai de 4 filhos, Arão, Isai, Brom e Uziel. Arão, o filho mais velho, foi o pai de Arão e Moisés. Arão e os seus descendentes foram separados para sempre, a fim de tomar conta dos objetos sagrados, para queimarem incenso na adoração a Deus, o Senhor, para servirem e para abençoarem o povo em seu nome. Mas os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Sebuel. Eliezer foi pai de somente um filho, chamado Reabias, mas Reabias teve muitos descendentes. Isá, o segundo filho de Coate, foi pai de um filho chamado Selomite, que foi o chefe do seu grupo de famílias. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhos, Jerias, Amariar, Jaziel e Jacameão. Uziel, o quarto filho de Coate, foi pai de 2 filhos, Mica e Isaías. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Mussi. Mali também foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis, mas Eleazar morreu sem deixar nenhum filho. Homem só deixou filhas. Estas casaram com os primos, os filhos de Quis. Muzi, o segundo filho de Merari, foi pai de 3 filhos, Mali, Éden e Jerimote. Foram esses os descendentes de Levi, por famílias e por grupos de famílias, registrados nome por nome. Todos os seus descendentes, da idade de 20 anos para cima, era responsável pelo serviço do templo de Deus, o Senhor. Davi disse: O Senhor, o Deus de Israel, tem dado paz ao seu povo e morará em Jerusalém para sempre. Por isso os levitas não precisaram mais carregar a tenda da presença de Deus nem os objetos usados na adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completavam 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço. Então eram escalados para ajudar os sacerdotes, descendentes de Arão, e da adoração no templo, para cuidar dos seus pátios e salas, para conservar puro tudo que era sagrado, para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usada nas ofertas, pelos pães achatados feitos sem fermento, pelas ofertas assadas em frigideiras e pela farinha de trigo misturada com azeite. Era também encarregado de pesar e medir as ofertas para o templo, de louvar e glorificar o Senhor todas as manhãs e todas as tardes,
E sempre que as ofertas a Deus eram queimadas no sábado, na festa de lua nova, em outras festas, foram feitas regras e respeitos do número de levitas escaladas de cada vez para fazerem este trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração do Senhor. Eles receberam a responsabilidade de cuidar da tenda da presença de Deus e de ajudar os seus parentes, os sacerdotes, descendentes de Arão, na adoração no templo. 1 Crônicas 24. São estes os grupos aos quais pertenciam os descendentes de Arão. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do seu pai. Eles não deixaram filhos e por isso seus irmãos Eleazar e Itamar se tornaram sacerdotes. O rei Davi organizou os descendentes de Arão de acordo com seus deveres. Foi ajudado neste trabalho por Sadoc, que era descendente de Eleazar, e por Amieleque, que era descendente de Itamar. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 grupos e os descendentes de Itamar foram divididos em 8. Isso foi feito assim porque entre os descendentes de Eleazar havia um número maior de chefes de família. Como havia oficiais do templo e líderes espirituais, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar, eles foram divididos por sorteio. Os descendentes de Eleazar e de Itamar eram sorteados alternadamente e os seus nomes foram escritos no livro pelo escrivão Semaías, filho de Netanael. Foram testemunhas o rei, os seus oficiais, os sacerdotes Sadoc, Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes das famílias de sacerdotes e das famílias de levitas. Depois de tirar da sorte, os 24 grupos receberam seus turnos na seguinte ordem: Jeoiaribe, Jedaias, Aerim, Seorim, Malquias, Miamim, Acós, Abias, Jesuá, Zecanias, Eliasibe, Jaquim, Upá, Jezebeabe, Bilga, Imer, Izer, Asbises, Petaias, Jesesquel, Jarquim, Cumur, Laias, Maasias. Os nomes desses homens foram escritos num livro de acordo com seus turnos para entrarem no templo e cumprir os deveres conforme as regras deixadas por Arão, o seu antepassado, conforme o Senhor, Deus de Israel, lhe havia ordenado. São estes os outros chefes de famílias dos descendentes de Levi: Gedias, descendente de Arão, através de Sebuel; Isias, descendente de Reabias; Jaate, descendente de Izá, através de Selomite; Gerias, Amariá, Jaziel e Jecameão, filho de Hebron, por ordem de idade; Sami, descendente de Uziel, através de Mica; Zacarias, descendente de Uziel, através de Isias, irmão de Mica; Mali, Mussi e Jazias, descendente de Merari. Jazias foi pai de 3 filhos, Soão, Zacur e Ibri. Mali foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Eleazar não deixou filhos, porém Quis foi pai de um filho chamado Jeramiel. Mussi foi pai de 3 filhos, Mali, Edé e Jerimote. Eram estas as famílias dos levitas. O chefe de cada família e um dos seus irmãos mais novos tiraram sorte para serem escalados, como haviam feito seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão. Foram testemunhas o rei Davi, Sadoc, Aimeleque e os chefes de famílias de sacerdotes e de levitas. 1 Crônicas 25. O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias de levitas para dirigirem os cultos de adoração: Asaf, Emã e Jetuto. Eles deviam anunciar as mensagens de Deus, acompanhados por músicas e harpas, liras e pratas. Esta é a lista de nomes dos homens escolhidos para estes serviços. Os 4 filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Quem os dirigia era Asaf, que anunciava as mensagens de Deus quando o rei mandava. Os 6 filhos de Jedutum, Gedalias, Eri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, dirigido pelo seu pai. Eles anunciavam a mensagem de Deus, acompanhado por músicas de liras, e cantavam louvores
e agradecimentos a Deus o Senhor. Os 14 filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anaí, Eliata, Gidalte, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Orte e Maziote. Deus deu a Emã, o profeta do rei, esses 14 filhos e também 3 filhas, conforme havia prometido, a fim de dar poder à irmã. Todos os seus filhos cantavam nos serviços religiosos do templo, tocando pratos, liras e harpas. Quem os dirigia era o pai Asaf, Gedutum e Hermon, estavam debaixo das ordens do rei. Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus, o Senhor, eram 288 ao todo. Para organizar os turnos de serviço, todos eles tiraram sorte, tanto os jovens como os velhos, os já treinados e os principiantes. Esses 288 homens foram divididos de acordo com as suas famílias em 24 grupos de 12, cada grupo com um chefe. Esta é a ordem dos seus turnos de serviço: José, da família de Asaf, Gedalias, Zacur, Zeri, Netanias, Buquias, Gessarela, Jesaías, Matanias, Simei, Uziel, Asabias, Sebuel, Matitias, Jerimote, Ananias, Josbecasa, Anani, Malote, Eliate, Orte, Gidalte, Maziote e Romani-Ezer.